Muito obrigado àqueles que estão nos assistindo. Eu sou Luiz Antônio Martelo, diretor da Martelo Contabilidade Integrada. Rosane. Eu sou a Rosane Martelo, sou fundadora da empresa junto com o Luiz, sou diretora também, e nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão conosco nesse momento. Eu sou a Marina, sou contadora, sou sócia também da Martelo e gostaríamos de desejar uma boas-vindas a todos que vão nos acompanhar nesse dia tão especial. Olá, eu sou a Priscila Demenech, trabalho na Martelo Contabilidade há mais de 14 anos, sou sócia atualmente também e será um prazer estar com vocês nesse podcast. Muito bem. Devidamente apresentados, nós aqui, integrantes da Martelo Contabilidade Integrada, a gente vem aqui para discutir um tema que está bastante visualizado no Brasil, principalmente no mundo dos negócios, que é a reforma tributária. A emenda constitucional 132/2023 e a lei complementar 214/2025, elas pacificaram a reforma. Então é muito importante que nós temos que falar aqui que estamos tratando de uma reforma, não de uma alteração. Isso é muito importante que fique claro que nós também não viemos aqui para discutir a legitimidade da lei ou não, a gente veio aqui para discutir o que já se tem de concreto com a reforma. Nós, na nossa empresa, na Martelo, nós já viemos há uns 6 meses fazendo reuniões com os nossos clientes e com parceiros e colaboradores. Foram, né, Marina, mais de 6 encontros que nós já fizemos, debatendo e apresentando os temas da reforma, que já são conhecidos por nós, mesmo que a gente saiba que no nosso país é um costume do brasileiro de deixar para a última hora. Mas quando são mudanças, eu até entendo que isso é possível. Mas quando se trata de uma reforma que foi se dado um período bastante extenso para que ela seja implantada, porque ela envolve as 27 unidades da federação e mais de 5.500 municípios no Brasil, então ela precisa de um tempo extremamente longo para que ela seja executada e aplicada. Mas esse tempo tem prazos, e alguns prazos já estão vigentes. É a fase de transição, né, na verdade, para que todo mundo se adapte ao processo e vá se ambientando a toda essa transformação que está acontecendo. Perfeito, Rosane. Eu acho que é importante a gente já começar, então, falando quando que inicia essa transição que você comentou, né? Então, a transição, ela inicia em 2026, né? Nesse momento, a gente vai alimentar a base de dados da Receita Federal. Então, a gente vai informar o CBS e o IBS, que a gente já vai explicar mais sobre. Em 2027, deixa de existir, então, o PIS e COFINS, passa a dar início ao CBS 2027-2028, a partir de 2029 até 2032, vai ser a transição do ICMS, que vai ir para o ICMS e o ISS e vai ir para o IBS. Tá? Essa transição vai ser bem gradual, né? Um período grande de implementação, exatamente, justamente pela complexidade, né? Quando a gente está falando de PIS/COFINS, é federal para federal. Então, está saindo o PIS/COFINS e entrando a CBS. Certo. Quando eu estou falando envolvendo municípios e estados, que o Luiz comentou que são tantos no nosso Brasil, a complexidade, né? E a diferença de um para o outro, né? Exatamente. Há estados com potencial econômico muito grande, há outros que nem tanto, e há municípios que praticamente não tem nada, e municípios que têm tudo em termos de tecnologia e aparelhamento, né? Isso mesmo. E que terão que se adequar também, né, Luiz? Exatamente. Hoje a divergência nesse processo é tão grande que nós temos municípios que ainda usam a nota fiscal de serviços manual, a nota de bloco. Exato. Então, diante de toda essa tecnologia que chega aí, vai ter que haver uma adaptação muito grande. Exatamente. Muito bem. Priscila, então como é que ficarão assim os tributos a partir da reforma? De modo geral, assim, rápido, vamos dizer assim. Então, Luiz, muitas pessoas, né, estão preocupadas com o aumento da alíquota, o aumento do tributo em si. Mas a reforma tributária, ela não fala só de alíquotas, só de tributos. Tanto é que até hoje nós não temos uma alíquota definida, né, na lei complementar. É a primeira pergunta que todo mundo me faz, que todo empresário ou todo contribuinte faz.
quanto eu vou pagar, né? E a infelizmente a gente gente não não pode dizer assim, né? Dessa forma. O que muda, principalmente, né, Luiz, que é um dos principais viés da reforma tributária, é a questão dos tributos que serão extintos, né? Então, como a Marina comentou, o PIS e a COFINS serão extintos e virá um novo tributo que é a CBS, tá? E o ICMS, que é de cunho estadual, e o ISS de cunho municipal, que serão substituídos pelo IBS. Do IBS. Tá? Então, serão esses dois impostos dão origem ao IVA, né? Esse IVA, que ele é um padrão já internacional, né? Se você vai para fora do Brasil, por exemplo, você já tem esse tipo de imposto instituído em outros países. Mas aqui no Brasil, né, como a gente comenta que não é para amadores, né? O IVA, que seria um imposto só, já se tornou o IVA dual, né? Que são dois impostos. Já são Na verdade, é trial, né? Trial, já. Porque tem ainda O IS. O IS. Isso IS. mesmo, E bem lembrado. Falando em IS, Priscila e Marina, o IPI, ele vai ser extinto também? Inicialmente, né, a ideia era que ele fosse extinto, que ele fosse substituído pelo IS. Mas, devido a uma forte demanda, né, da Zona Franca de Manaus, ele não pôde ser extinto. Por quê? Todos os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, para ele tornar-se competitivo, o único benefício que tem atualmente no país, que ainda torna ele competitivo, é o IPI. Porque todos os produtos que são vendidos para lá, ele tem a isenção de IPI, né? E com esse apelo da Zona Franca de Manaus, todos os produtos que são produzidos ali vão permanecer sendo tributados pelo IPI e mesmo assim se manteve a criação do IS, que vai ser um imposto seletivo, sobre alguns produtos mais específicos que a gente vai detalhar mais para frente. Assim, eu também vejo falar muito, né, que ISS também é aquele imposto do mal, né, mais ou menos assim, sobre imposto cigarro, do pecado, do né, pecado, isso, sobre bebida, cigarro, barcos, aviões, alguma coisa nesse sentido, né? Exatamente. Que ele vai ser quase que regulatório. E a Zona Franca de Exatamente. Manaus justamente porque se trata de um incentivo naquela região lá, né, de difícil acesso. Exatamente. E aí, mais uma pergunta aí para vocês três, uma pergunta, na opinião de vocês, nós vamos pagar mais imposto com a reforma, assim que ela tiver na sua totalidade implementada? Eu penso que é difícil nós estabelecermos dessa forma, que nós vamos pagar mais impostos. Tudo vai depender muito do planejamento que for feito, de quem eu compro, como que eu vou trabalhar a reforma dentro da minha organização. Porque nós ainda não temos a alíquota definida, porém, em alguns setores já se sabe que vai haver uma certa redução, outros vai haver um aumento na carga tributária. Então, o planejamento nesse processo se torna essencial para eu conseguir conduzir meus negócios. Sem planejar, para se adaptar à reforma, para exercitar essa reforma toda, você não vai conseguir sair do chão. Vai ficar difícil, né, Rosane? Vai Vai. depender de cada caso, cada caso vai ser um caso, né? Vai ter que ser estudado um a um mesmo. Então, pode ser que eu tenha a mesma, seja do mesmo ramo que a Marina, que é a empresa da Marina, porém eu compro de fornecedores diferentes, eu tenho clientes diferentes, então cada caso vai ser um caso. Terá Por que isso ser é tão estudado. importante estudar a simulação, planejamento, né? Tá bem preparado para quando entrar em vigor lá em 2026, você esteja bem preparado mesmo, né? Porque haverá, né, podemos dizer assim, né, uma reprecificação, né? Porque muda totalmente a forma, né, de apuração do tributo, não é isso? E a cada ano, né? Cada ano vai ter que ser refeito o planejamento, porque a cada ano entra uma etapa da reforma em vigor. Então, no final de cada ano, no decorrer de cada ano, é preciso planejar o ano seguinte, porque você corre o risco de perder a tua margem para o tributo que vai ser recolhido. Tá, nós aqui somos empresários, mas contadores. Nós estamos, né, como a maioria dos empresários brasileiros, esperando uma simplificação. Vai haver uma simplificação com a reforma? Olha, desde 1988, então, quando foi instituído a lei, a Constituição Federal, né, já foram editadas desde lá 7 milhões e 800 normas, né? E então o nosso sistema tributário é extremamente complexo. Nosso poder judiciário está super sobrecarregado, tem muitas questões. Eu imagino o quão é difícil atuar como empresário nesse país, porque há muita insegurança tributária, né? Então, é necessário, ele vai simplificar de certa forma. Não vai ser fácil, são 8 anos aí de transição que tem que estar bem estruturado para você sobreviver a esse mercado, né?
Eu entendo assim, né, que se fala muito em inteligência artificial, né, hoje é uma realidade, e eu penso que os softwares que vão trabalhar com isso, os RPs das empresas e também os dos tributos, eles terão que estar extremamente, não vou dizer adaptados, eles vão ter que estar presentes naquele momento para que eles consigam realmente devolver, né, aquele resultado da melhor forma possível para o contribuinte. Os sistemas vão ter que estar atualizados e extremamente bem configurados, parametrizados em cada processo desse. E também, assim, falando em reforma, né, Marina, Priscila, Rosane, eu já tenho mais de 40 anos de atividade eu sempre participei dessa chamada guerra fiscal, né, que é os incentivos que determinados governos oferecem para as empresas se instalarem no município, no estado, etc. Esses incentivos com a reforma, eles permanecem? Não, os incentivos que são determinados pelos municípios e pelos estados, esses não vão mais existir, né? O que vai permanecer? Todos os incentivos que tinham na Constituição Federal lá de 1988. Então, a exportação, a imunidade do papel destinado a livros e jornais, né? Isso. Então, toda essa parte continua. A Zona Franca de Manaus, né? E todos os incentivos que vão estar previstos na Lei Complementar da Reforma. Então, não existe mais um município criar um incentivo específico, um TTD, um regime especial, né? Não vai mais existir esses privilégios específicos para municípios e estados. A ideia é realmente acabar com a guerra fiscal, né? E tornar mais justo, né? Justo, né? Porque isso há muita interferência externa, né? Há muitos interesses, né? E a gente sabe disso, de conduzir para o estado, para o município determinado investimento, né? Isso mesmo. Luiz, e aproveitando, né, essa questão já puxa também para a questão logística, né? Claro. Que também é um quesito que vai precisar ser analisado aí com a reforma tributária. Certo. Porque muitos estados dão incentivos fiscais, as empresas acabam se alocando naquele estado para poder ter aquele benefício, e com a reforma tributária agora só é incentivo aquilo que é previsto na lei complementar. Até isso vai ter que ser repensado a questão logística. Talvez não seja mais necessário ter uma filial num outro estado e simplesmente um centro de distribuição em razão da logística, exclusivamente. Isso mesmo, Rosane. E principalmente, né, eu já vi muitos casos que o incentivo, por exemplo, de 10 anos, não renovando o incentivo, eles carregavam as coisas, iam embora e deixavam aquela população, aquela localidade sem a indústria. E pegavam um outro estado que incentivava, eles mudavam para lá. Era a chamada então, guerra. Isso é para acabar. Até porque, Luiz, vai vir, né, a cobrança do IBS, por exemplo, não vai mais ser na origem. Hoje, por exemplo, você emite uma nota fiscal com ICMS aqui em Santa Catarina para o estado de São Paulo. A maior parte desse ICMS fica para Santa Catarina. Certo. Com a reforma tributária, não. A origem é que vai receber esse imposto. Desculpe, o destino é que vai receber esse imposto. Mas aí vem, né, o que eu entendo assim, né, que o país com diferentes regiões e obviamente com diferentes tipos de modelo econômico, né? Esse eu creio que é um dos maiores, digamos, calcanhar da reforma, né? Porque você acabou de falar. Então, hoje, por exemplo, o imposto gerado em Lages fica para Lages, né? Ou pro município que gerar, o estado. E, a partir dessa reforma, que eu creio que é um dos pontos mais importantes, ele passa a ser, objeto dele de cobrança é o destino. Exatamente. A reforma, ela é sobre o consumo. Exatamente. Então, a ideia é essa mesmo, é onerar o consumidor final. Atualmente, então, acaba sendo para a origem, acaba dando incentivos para as indústrias, municípios que têm indústrias, são mais beneficiados. Então, a ideia é que, como é uma reforma sobre o consumo, é que realmente esses impostos vão para o consumo. Sim. Se eu estou comprando uma mercadoria para o meu estado, né, e vou consumir essa mercadoria, o meu objetivo é realmente, né, eu quero que esse ICMS, que o imposto, venha para o meu estado e para o meu município. É mais justo, né? É mais justo, a ideia é mais justa mesmo. E aí a gente pega o outro calo, né, o outro viés, que é a questão dos municípios e estados, né? A briga, porque agora eu não tenho mais aquilo que era da origem. Então, as empresas que estão aqui em Lages, eu não tenho mais a arrecadação delas, porque agora o tributo delas vai para o destino. Exato. Então, de que forma vai ser essa administração, né? A arrecadação dos municípios. Seria assim, né? Digamos assim, aquilo que for, que a Marina acabou de falar, o que for consumido aqui. Por exemplo, eu saio daqui, vou ali e compro um paletó. Acabou ali a operação, né? Ou seja, aquele final do paletó, aquele imposto vai ficar aqui.
Não é isso? Em contrapartida, uma empresa que sediada em Lages, que não fica aqui ou no estado de Santa Catarina, ou o tributo das vendas que ela faz, ela traz para nós o tributo das compras que ela realiza. Exatamente, Porque é as isso. compras que ela faz, todo o tributo vai ficar retido aqui. Exatamente. E assim, a gente também tem, né, outra grande debate é sobre tudo que é serviço, né, e aquilo que não são bens. Então, se fala também dos aluguéis e etc. Isso, né, a partir de determinado momento, eles vão ser necessário, obrigatória a emissão de uma nota fiscal. Exatamente. A reforma, então, ela traz, né, esse novo conceito. Todas as operações, elas precisam ter documento fiscal. Então, seja um aluguel, uma compra e uma venda, toda operação precisa ter um documento Ou fiscal. seja, qualquer tipo de serviço, qualquer, né? Exatamente. E além Aham. disso, então, ele cria um portal único para a nota fiscal de serviço, que atualmente cada prefeitura, como a Rosane comentou, né? Cada prefeitura atua, algumas até com nota de bloco. Então, agora vai ter um portal único, todo mundo vai ter que locar, né? Se adaptar para poder estar dentro desse portal. E se ele não conseguir se adaptar, ele vai perder o repasse dos municípios. Então, ele tem uma penalidade grande, isso tem que ser feito até dezembro desse ano, de 2025, né? Então, 2026, todo mundo tem que estar dentro do portal. Um padrão nacional, né? Exatamente. Ou seja, assim, o modelo documento emitido aqui em Santa Catarina vai ser idêntico ao emitido lá no estado do Amazonas. Exatamente. Então, ou seja, não tem mais aquele modelinho mais que me satisfaça melhor, que é mais desejoso para mim, o que não envolva um software mais complexo, etc. e tal. Exato. E isso, Luiz, já tem começado, né, com o MEI, né? Hoje, uma nota de MEI, se você pega aí no mercado, ela já tem um modelo padrão. Então, é visto que todos os municípios terão que se adaptar a este modelo padrão. Exatamente, né? E aproveitando, Marina, Priscila, a partir de 2026, né, vai haver uma mudança já na geração das notas fiscais, né? Vão ter que ser alimentados os campos, né, da CBS, é isso, né? Exatamente. E o IBS de uma alíquota mais que, digamos, proforme, para que ela vai ser gerada, né, e devolvida o crédito pro contribuinte. É mais ou menos isso, Isso mesmo, a matemática do Isso negócio. mesmo, como o Luiz já explicou, né? Essa matemática, neste momento, ela vai ser uma alíquota a mais para informar, para a gente alimentar a base de dados da Receita Federal. Então, para fins de CBS, a partir de 6 de janeiro de 2025, de 2026, 6 de janeiro de 2026, a gente precisa informar para fins de CBS 0,90 e para fins de IBS 0,10, tá? Se não for informado, vai rejeitar a nota fiscal. Eu não vou conseguir emitir a nota fiscal. Pois é, Marina, mas aí veja bem, Priscila também, a Rosane, né, a complexidade disso, né? Nós estamos aí faltando praticamente aí 3 meses, vamos dizer assim, para acabar o ano. Sabendo que depois do dia 20 de dezembro, a tendência é de que tudo, né, principalmente nessa área administrativa, ele dá aquele recesso, vamos dizer assim. Então, é uma preocupação dos contribuintes, dos empresários, né, atualizarem o software deles para já testar para 2 de janeiro. Concorda comigo? Que se não pode se esperar isso em 2 de janeiro ou 1 de janeiro para emitir uma fiscal. Exatamente, porque nós estamos falando, Luiz, de criar o tagzinho lá no XML de essa informação. Então, não é uma simples informação. Se não tiver o tag, eu não vou conseguir emitir. O sistema tem que já estar com esse tagzinho dentro do XML preparado para receber essa informação, senão não vai ter. Aí tem alguns sistemas que são quase improvisados, né? Tem alguns sistemas que não passam de uma máquina de escrever para emitir nota fiscal. Só porque ele e aí pode complicar para as empresas que usam um sistema assim. Então, essa reforma mexe não só com o empresário, a empresa vai mexer com o programador também. E com os contadores, todos têm que né? andar juntos. Principalmente o contador. E é o momento mesmo que tem que ter uma boa assessoria, né? E não pode se deixar para a última hora para contratar. Eu sempre digo assim, ó, temos que atuar sempre na prevenção e nunca depois na medicação ou no tratamento. E falando também, Priscila, da questão assim de o brasileiro deixar tudo para a última hora, né?
como está tudo homologado e etc e tal, vocês verem chance de ser prorrogado essa entrada em vigor do que já está definido na reforma? Não, Luiz, é pouco provável que vá ser prorrogado, tá? Muita gente faz esse questionamento, né? Ai, mas sempre chega na última hora eles prorrogam. Eu sei disso. Mas não, gente, nós temos acompanhado aí, né? A Receita Federal, ela tá extremamente preparada e amparada para botar a reforma para rodar amanhã, se precisasse. Por quê? Eles já iniciaram um projeto piloto com 118 empresas, e nessas empresas a gente está falando de grandes empresas, Nestlé, Ambev, grandes sistemas, a TOTUS, o Sênior, enfim. Então, são grandes empresas que já estão dentro desse projeto piloto, trabalhando dentro da plataforma da reforma tributária, e com isso já apontando, né, possíveis divergências, inconsistências que o próprio sistema vai trazer para quando lá em 2026 nós entrarmos também nessa plataforma, a gente já ter tudo isso rodando. Então, pouco já vai provável estar bem sanado. A maior parte dos problemas já vão estar sanados. Eu tenho visto também aí nas mídias, nas redes e etc., né, que a Receita Federal, se não me falha a memória, o governo já investiu nesses grupos de trabalho, se não me engano, mais de 400 milhões de reais para que eles vão se constituindo de uma forma inteligente com os softwares da Receita, né? Que a gente também tem visto falar que a velocidade de processamento vai ser superior à do Pix em não sei quantas mais vezes. de 150 vezes. Então, Quase um coral. então assim, ó, o que a gente vê aí, né? Que além dos sistemas da Receita, que são os melhores do mundo, eles vão ficar melhor ainda, né? E aqui nós vamos ter, digamos assim, quase que um Big Brother, né? Vigiando o contribuinte, né? Em todos os aspectos, né? Ou seja, eu também li que com a reforma quando se constitui ela em plena vigência, eles imaginam arrecadar mais de 500 bilhões por ano. É que um dos pilares da reforma, na verdade, é acabar com a sonegação. Exato. É um dos principais objetivos. Porque quando você faz esse processo todo aí, que toda a operação vai ter que ter um documento fiscal, a informalidade vai ter que acabar, vai ter que cair, vai ter que sair fora. Porque todo esse processo que está amarrado no pagamento, no split payment, que eu acho que a gente vai entrar nisso mais tarde, não vai ter como receber um serviço se você não emitir um documento fiscal. O que a gente vê falar muito é disso, né? Porque eu vou tudo aquilo que eu for vender, seja um produto, uma mercadoria ou um serviço, eu vou me debitar. Tudo aquilo que eu adquiri, seja um serviço, seja uma mercadoria, uma matéria-prima, qualquer tipo que seja, uma despesa, desde que ela seja da característica da minha atividade, eu vou me acreditar. Se para o consumo, vou ter Exatamente. O que vai fazer o quê? Ele vai forçar o contribuinte a ir exigir um documento fiscal pela aquisição do serviço ou do produto. E o que muda do atual, claro que a gente vai entrar mais a fundo nisso, mas o que muda do atual é que eu vou forçar ao meu fornecedor a pagar esse imposto. Porque Exato. aí muda tudo, né? Aí Nós vamos virar fiscais. Nós vamos fiscais. Bem, né, Luiz? Se nós olharmos aquela pirâmide onde a maior parte dos contribuintes das empresas hoje, elas são optantes pelo Simples ou MEI, né? E a menor parte no topo da pirâmide lá são os lucro real, né? Que são em torno de 230 mil empresas. 1.200.000, se não me engano, presumido. Então, Enfim. elas vão forçar de cima para baixo, Exato. né? Elas vão forçar, né? Então, assim, toda uma engenharia muito bem pensada, né? E muda totalmente o conceito no Brasil, né? De tributos. Muda. Exatamente. Nós estamos mudando, né? Se eu não me engano, são quase 150 países que usam esse modelo do... 174. 174 países que usam esse modelo, ou seja, não é totalmente errado, né? Há muitos críticos da reforma e tal, eu espero que ela seja justa, né? Porque todo empresário, nós somos empresário aqui, a gente quer pagar o justo, mas sempre dentro da justiça o menor possível. Aí essa pressão vai vir, na verdade, porque, veja só, hoje uma empresa que se preocupa, forma de tributação que se preocupa em pegar nota fiscal, em ter documento fiscal, o lucro real. Porque ao lucro real é permitido creditar, fazer Ou deduzir. Exatamente. Eles fazem se usa o processo não cumulativo, né? Da Sua apuração totalidade do mais imposto. próxima.
O lucro presumido já é um pouco diferente. Como ele é presumido o lucro, ele não se importa muito com o Mas documento agora fiscal. vai se importar, né, Rosa? Agora Todos eles vão. ficou complicadíssimo, porque qualquer modalidade de tributação vai precisar dos créditos, senão a tributação vai ficar lá no teto. E só reforçando o que foi falado no início, nós estamos aqui, não está se reformando os impostos de renda, né? Há uma reforma sobre consumo, não há uma reforma sobre renda, ou seja, a contribuição social e os impostos de renda, tanto na jurídica como na física, permanecerão do modelo que está. Esse é o chamado primeira etapa, né, Não, da isso, reforma tributária. exato. Então, é só o consumo, o patrimônio, a renda e A a previdência virão posteriormente. É isso aí. E também falar em mudanças, Priscila, na questão das pessoas físicas, rapidamente, porque eu acho que a gente vai depois, no futuro, faremos novos encontros aqui. Fala-se também, e é sabido, está escrito na lei, que em determinadas situações a pessoa física será contribuinte do CBS e do IBS. Isso mesmo. É isso mesmo? Luiz. Então, assim, isso pode pegar muita gente despreparada. Porque hoje, uma pessoa física, ela apura o seu imposto de renda da pessoa física, geralmente no início do ano, apura o ano anterior. Exato. Né? Ou lá em maio do ano seguinte. Agora é Exatamente, já maio, né? quase acabando lá o prazo. É. Com a reforma tributária, a pessoa física também pode se tornar contribuinte se seguir algumas regras que já estão previstas. Então, se eu faço locação de imóvel na minha pessoa física, antes eu recolhia pelo Carnê-Leão, enfim, fazia lá o recolhimento devido realmente lá no início do próximo ano. Agora não. Existe uma regra que eu preciso seguir, que se eu tiver mais de 3 imóveis locados e a minha receita for mais que 240 mil no ano anterior, eu já entro o próximo ano sendo contribuinte do IBS e da CBS. Mas tem todas umas regrinhas, né, que nós vamos deixar, né, só para deixar... né, Isso só para falar do aluguel, né, Luiz? Porque aí entra, na questão imobiliária, entra a parte de compra e venda de imóveis, arrendamento, Exatamente. incorporação, construção civil. Então, isso tudo É bem mais complexo. E aí vem, né, Marina, Priscila, Rosana, aquela questão, né, de me antecipar, que é aquilo que tu acabou de falar. Eu, né, não sei se também, mas eu há mais tempo que trabalho com os chamados impostos de renda pessoa física e nos 44 do segundo tempo que o contribuinte chega lá, né? Então, não todos, né, uma boa parte. Ou seja, nesse momento, se ele fizer isso, ele pode estar pagando impostos com juro e multa. Estou correto nisso, né? Correto. Dependendo da situação dele. Correto. Se ele deixar para verificar só lá no próximo ano, entregar os documentos para o contador, mas eu tive aluguel no ano todo, Exatamente. ultrapassei ali as regras, agora eu vou ter que pagar todo, porque esse imposto ele é mensal, né? O CBS e a IBS, então eu vou ter que pagar tudo com juro e multa retroativa. Então você veja que essa reforma, para quem tem como principal fonte de renda a locação de imóveis, mesmo sendo pessoa física, vai precisar da assessoria de um bom contador. Assessoria mensal, não é mais só a declaração de imposto de renda lá no ano seguinte. Exatamente, e com com antecipação. Claro. Porque se isso não se tornar conhecido até lá na nossa empresa, né, a gente já está fazendo, né, um levantamento, um acompanhamento, algumas tabelas já para saber quem que nós temos que está próximo dessa situação ou que já está dentro dessa condição de pagar. Isso. Alguns casos já. Sim. Né? Exatamente. Ótimo. E aí fica também aquela questão, estamos debatendo isso aqui, é melhor pessoa física ou pessoa jurídica nesse caso, Marina? O que você acha que Depende seria? muito do perfil, né, Luiz? É. Mas a gente analisando assim, uma pessoa física que recebe aluguel, atualmente ela pode pagar lá na tabela do imposto de renda, né, 27,5%. Certo. Mas o IBS e o CBS, que aluguel ele tem uma redução de 50% na alíquota. A alíquota referência hoje é 28%. Então, ele vai tributar aí numa alíquota de mais ou menos 14%. Esse 27% mais o 14% dá um 35,5% aí. Nossa, aumenta demais. Exatamente, nós estamos falando de mais de 20% de alíquota comparado com uma pessoa jurídica. Exato. Porque uma pessoa jurídica, a carga tributária dela fica mais ou menos em 12,43%. Então, é uma diferença de 20% bem significativa. Tem que analisar, porque se encaixar, é muito melhor ser uma pessoa jurídica. Claro, dependendo, talvez seja uma pessoa física, mas precisa ser analisado. Mas então aí tem um monte de gente falando, holding não vale mais a pena, com a reforma a holding cai. Então, na verdade, a holding não cai. A holding continua sendo vantajosa. A administradora de bens, ela continua sendo vantajosa na modalidade da tributação.
E hoje, por exemplo, né, mais ou menos bem rápido, falando de aluguel, o que a gente vê muitas empresas hoje, né? Elas não se preocupam com aquele recibo do aluguel, né? Entrando em vigor a reforma, não vai ser um recibo, vai ser uma nota fiscal. Então, esse locador, ele vai estar pressionado para o locatário, principalmente se o locatário for uma pessoa jurídica, Exato. porque ele vai buscar o crédito dele. Claro. E além disso, Luiz, vai ter o Claro que cadastro CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Pois é, Marina, isso aí eu tenho lido e visto e já me questionado, tem sido uma dor de cabeça, né? Como diz, um espinho na cama de muita gente aí, né? Exatamente, Luiz. O CIB, então, ele vai, até final desse ano, os cartórios do governo federal, ele tem para se adaptar, né? Aham. E todo o cadastro imobiliário, ele vai estar unido em um cadastro único, né? Unido Certo. numa plataforma única, E é vamos uma dizer assim. plataforma nacional, vamos dizer assim. Nacional, ele de certa forma vai ser disponibilizado ali, não sei, tem toda a lei da LGPD, né? Mas Aham. de certa forma ele vai ser disponibilizado entre os órgãos ali, né? Aham. Que vai servir até de base de cálculo. Isso também é algo que traz na reforma, né? A reforma, ela não é aumento de alíquota, né? Efetivamente, mas muito é aumentar a base de A cálculo, base, né? a pirâmide, né? A Marina? pirâmide, exatamente. É. Então, Incidência. exatamente. Então, não adianta eu sonegar, eu tenho 3 imóveis, né? E um deles está alugado e os outros 2. O governo vai te perguntar. E Exatamente, aí? porque assim, eu como vi na minha experiência profissional ao longo dos anos, que o empresário tinha lá um determinado lugar lá, que tinha uma empresa dele, e na contabilidade não tinha o patrimônio, ou seja, não tinha loja, não tinha Não tinha barracão, não imóvel. tinha nada. E aí, já vi questão que o fisco questionou. A tua empresa está alocada em que imóvel? Ah, é próprio? Não, é de terceiro, mas cadê o contrato de aluguel e o recibo? Se é próprio, por que não está na contabilidade? É próprio meu, mas meu, pessoa física, do Luiz, não é o da Martelo Contabilidade. Há uma diferença muito grande nisso. Sim. E isso vai ficar, digamos assim, Vai começar a ser cruzado, cruzado. né? Certeza. Essa é a palavra, né? E a questão da holding também, né, Marina, mesmo que quem já tenha, ele deva talvez reestruturar, estudar, para ver se ela está dentro daquilo que pode ser o mais econômico para ele, né? Exatamente, Luiz. Nós temos esse próximo ano aí justamente para isso, para que se organize, se estruture, porque dependendo do caso vai ser muito vantajoso. Não adianta eu chegar lá em 30 de dezembro de 2026, né? Aham. E querer, nossa, vamos, o que que a gente vai fazer? O que eu preciso fazer? Vou pagar imposto, não vou pagar imposto? Estruturar uma hold é um trabalho bem complexo, Bem né? complexo. Então, ele precisa ser Aham. feito com bastante antecedência para que lá em 2027, quando ela entre em sua plenitude, ele não saia lesado, né? Não acabe levando um susto, né? Exatamente. Também aquela questão, né? Hoje os imóveis dentro de uma administradora de bens, né? Aqueles que são com a possibilidade de serem negociados, vendidos, ou até aqueles que estão sendo locados, eles constam, né? Dentro de uma holding como um ativo circulante, um estoque, não é isso? Né? Estoque. Por quê? Isso também é importante, né, a gente comentar, porque não está sendo tratado da mudança dos impostos sobre a renda. Ou seja, numa eventual venda, tanto nas pessoas físicas como nas pessoas jurídicas, continua havendo nas pessoas físicas o ganho de capital e nas pessoas jurídicas a diferença lá Imposto de renda e de contribuição contribuição social. Isso. Exatamente. E na pessoa jurídica, complementando a tua fala, Luiz, É. na pessoa jurídica, então, se eu tiver ela na atividade, né, compra e venda lá de imóvel, uma atividade de hold mesmo, né, Aham. para fins de imposto de renda e contribuição social, um lucro presumido, por exemplo, vai pagar 3,08% numa venda de um imóvel. Aham. Se eu for lucro real, vou pagar. Se eu for lucro real e não tiver na atividade, né, tiver no meu ativo esse bem, eu vou pagar 34%. Exato. Ou, né, na mesma no lucro presumido, se não tiver na atividade, ele vai pagar 34% 34. para fins de imposto de renda e contribuição social. Se não estamos Pra falando fins de de CBS, CBS. CBS e IBS, né? Ele é irrelevante. Então, nasceu o fato gerador, seja da pessoa física, da pessoa jurídica, seja atividade ou não atividade, nasceu o fato gerador, ele vendia um imóvel, se for pessoa física, me encaixei nos critérios, vou pagar IBS e CBS. Bom, então vamos pensar uma coisa, né? Esse fôlego que nós estamos tendo, restinho de 2025 e 2026, na realidade, uma colher de chá
Tipo, se planeje, se estruture, se prepare, conheça o teu negócio, porque o rojão vai vir. Porque assim, ó, É mais ou menos isso. numa ocasião, eu perguntei para um cliente, para um empresário, e aí, como é que estão as coisas? Olha, a minha parte eu estou cuidando, meus 70%, 75%, porque os outros 30%, que é do governo, ele cuida. Ou seja, o governo está se armando de uma forma extremamente técnica e profissional para essa reforma, né? Então, assim, né, Priscila, a gente nem vamos entrar hoje nesse assunto, mas eu sei que haverão reduções, né, para compra-venda de imóveis, incorporação, aquela coisa toda. No né? próximo episódio a gente detalha mais isso, né, Luiz? Vamos Mas falar com sobre certeza. locação e sobre atividades com Imobiliária. imobiliária, né? Porque senão nós vamos nos estender muito. Eu acho que é interessante nós fazermos um outro módulo também para o agronegócio. Sim. Boa. Que Isso, também tá no tem plano. uma tratativa bem diferente, bem específica. Eu até dividiria assim, né, Rosane? Nós falaríamos dos imóveis, falaríamos do agro e falaríamos dos que têm benefícios fiscais, cesta básica, perfeito. atividades de profissão regulamentada, saúde. Assunto penso que- dentro da reforma tem Eu acho vários, que né, Luiz? nós já Nós vamos abrimos- sentar nos próximos 8 anos. Hoje nós estamos provavelmente. falando, vamos chamar aqui, hoje é o genérico. Genérico. exatamente. Panorama E depois geral. a gente vai abrir em outros programas, né, com mais detalhamento. Assim, também, Mariana, falando aqui, dentro da nossa empresa, não da nossa, de todo o sistema tributário, existe uma forma de apuração de impostos que é competência e caixa, Exato. certo? A gente tem lá na Martelo esses 2 regimes, dependendo das situações das empresas. Permanecerão o regime de caixa? Luiz, agora o negócio vai ficar muito mais complexo, né? O regime de caixa, então, o que é o regime de caixa, né? Para que todo mundo possa entender isso, né? O regime de caixa é quando eu tributo meus impostos pelo recebimento e não pela competência, pela emissão dos documentos. Certo. Então, a partir agora da reforma tributária, para fins de imposto de renda e contribuição social, um lucro presumido, por exemplo, eu posso optar pelo regime de caixa. Então, eu vou tributar o meu imposto de renda e minha contribuição no regime de caixa e para fins de IBS e CBS, o regime tributário ele vai ser definido pela operação. Algumas operações são tributadas pelo regime de caixa e algumas são pelo regime de competência. Como, por exemplo, pelo regime de caixa, a incorporação, a locação é regime de caixa, a compra e venda de imóvel é regime de competência. Então, notem, incorporação, construir para revender, né, para vender no final, ela é regime de caixa. Já a venda de imóvel, comprei ele pronto para vender, regime de competência. Uma empresa, se tiver 2 operações no mês, ela pode ser regime de caixa, regime de competência, para fim de imposto de renda vai depender da sua opção, então vai ficar muito mais complexo, tem que estar muito mais atento e estruturado. Né? O controle é muito maior, né? Também eu vi assim, né, as chamadas vendas com entrega futura deixam de existir, né? Porque o fato gerador, ele ocorre com a emissão da nota fiscal, não é verdade? Exato. É que a venda para entrega futura, na verdade, uma vez ela era usada, né, para você poder jogar o faturamento lá na frente para postergar o pagamento do imposto. Hoje, no momento em que o dinheiro cair dentro da empresa, acontece a tributação. Não importa se o documento foi emitido ou não. E assim, por exemplo, a gente tem caso lá na nossa empresa, né, nosso escritório, que há empresas que produzem equipamentos grandes, equipamentos industriais, né, que eles demandam bastante tempo para serem construídos, né? Então, existe assim, a empresa faz um adiantamento, ou às vezes a empresa emite uma nota de faturamento para entregar futura, ou seja, isso tudo vai ser uma questão muito, muito particular de cada caso. Tudo vai ter que ser muito Tudo avaliado. é muito... Isso. Nós ainda estamos assim, hoje nós temos aí, né, a lei, né, a regulamentação dela, mas ainda estamos na expectativa dos comitês criarem as alíquotas, na verdade. Isso. Eles já foram constituídos, os comitês, as comissões, a lei vai funcionar assim, com representantes de todas as unidades de federação, dos municípios, federação, etc. E aí vão determinar essas alíquotas. Ou seja, vai haver muita instrução normativa ainda. Com Muita certeza. água vai rolar embaixo da ponte. Com certeza. Né? Exatamente, nós só temos ainda a lei complementar e a emenda constitucional, né? Ainda vai ter muita coisa por vir. E assim, ó, falando Marina, Priscila, e como é que ficam os créditos na reforma tributária?
Então, como a gente já comentou, né, os créditos ele vai ser totalmente diferente do sistema atual, né? Os créditos ele é totalmente vinculado ao o pagamento do fornecedor. Eu posso creditar tudo aquilo que o meu fornecedor pagou. Se ele não pagou, eu não vou poder creditar. Existe uma modalidade em que eu posso recolher pelo meu fornecedor. Quem é que vai querer fazer isso? Ninguém, né? Não. Mas vamos ver na prática como que vai funcionar essa modalidade, né? Mas os créditos eles vão ser diferentes também do sistema atual, em que existe uma não cumulatividade, né? Mas ela é muito restrita. Para fins de ICMS, ela é limitada ao que eu vou revender. Para fins de PIS/COFINS, ela é um pouquinho mais abrangente, parte de insumos, né? Mas desde 98, quando foi criada a lei do PIS/COFINS, vem sendo discutido. O que é insumo? Aí em 2000... Há várias interpretações. Exatamente. Depois o STF se manifestou e trouxe que insumo é tudo que for essencial e relevante. Mas continua sendo o que é essencial e relevante. Eu digo para mim que essa caneta, eu sou contador, ela é essencial e relevante. Então, como que eu vou ser contador sem uma caneta? Exatamente. Então, agora, dentro do IVA, né, do IBS e do CBS, ele já traz isso muito mais abrangente. Tudo que eu comprar, com exceção ali de produtos para uso pessoal, comprei, sou sócio, vou usar para mim, é o que eu não posso acreditar. Agora, o restante eu posso acreditar tudo. Como, por exemplo, manutenção. despesa de material de limpeza, de higiene dentro de uma empresa que hoje não dá para ser permitido o crédito. Desde que ele pague. Só a única condição é essa. Aí é que tá, desde que ele pague. Mas tem uma forma eu queria que vocês falassem sobre isso, que de repente, quando eu vou pagar o meu fornecedor, se ele não é um bom pagador, né? Se ele não costuma recolher os impostos dele, no momento em que eu pago, eu vou pagar para ele o líquido e o valor do imposto já vai para o governo. Como que vai funcionar isso na prática, né, Rosane? A nota fiscal ela vai ter uma mudança na estrutura dela. Né? Hoje você emite uma nota fiscal, vem lá o valor do produto, o valor total da nota e os impostos estão embutidos dentro daquele valor. Né? Então, isso vai mudar. Por isso que é a necessidade de ter uma reestruturação, uma análise antes da entrada em vigor. Porque na nota fiscal vai ter o valor do produto, o IVA, que vai ser o imposto por fora, e o valor total da nota. Quando você fizer o recebimento daquela nota, né? Você emitiu a nota para o teu cliente. Quando o teu cliente pagar para você, dele vai sair o valor total, você vai receber o líquido, que é só referente ao valor do produto, e o valor do IVA, que é o imposto, o próprio governo já vai reter lá pelo banco. Tá? Então, vai ser dessa forma que se chama, né? O split payment, que é o pagamento dividido já. Ou seja, dentro dessa chave da nota fiscal, ele já vai lá um algoritmo, é isso, né? É isso mesmo. Um algoritmo que já vai determinar, né? Que é para se confirmar o meu crédito. Imagina, a Marina me emitiu um fiscal, eu vou na ânsia de me acreditar, mas a Marina não pagou. Ou seja, esse próprio algoritmo vai inibir, vai proibir o meu crédito. Mais ou menos isso. Isso, Luiz. Vai ter, né, uma configuração dentro do portal da nota fiscal, da reforma tributária, vai ter lá uma apuração assistida, que se chama. Então, lá já vai ter a nota fiscal que eu emiti, o meu cliente vai poder acompanhar se eu já fiz o recolhimento daquele imposto ou não, para aí sim ele poder fazer o crédito, que já vai estar automaticamente, digamos, na apuração dele, na apuração assistida. Então, eu também, né, isso eu como contribuinte, eu vou ter que me preocupar em comprar de um bom contribuinte, bom pagador. Concorda comigo? É isso aí. Porque, veja bem, o que, né, hoje você sabe tanto quanto eu e a gente sabe, nós quatro que sabemos. A gente viu e vê na nossa vida muita gente se alavancando nos tributos, não é verdade? Por quê? O governo que financia. Porque se eu não pago um tributo, vocês se acreditam, né? Aí prejudica quem? Lá na ponta, né? O governo pensa que está recebendo e não está, e enquanto isso vocês estão se beneficiando do crédito. Isso vai acabar, né? Exatamente. E vai ter casos, Luiz, em que eu vou comprar de um não contribuinte. Por exemplo, comprei um terreno, né? E o terreno, comprei um terreno de uma pessoa física em que ela não se encaixou lá nos critérios e ela não é contribuinte. É uma pessoa física. Exatamente. Então, dentro da própria lei, ela já prevê o redutor de ajuste. O que é isso? O redutor de ajuste é que no momento da venda, em que na operação de compra eu não tive o crédito, eu posso reduzir o valor da compra da minha base de cálculo, da venda. Então, é por isso que é importante estar atento a esses detalhes da legislação para poder usar todos os benefícios, mas né? hoje, assim, né, um exemplo bem comum aqui, vamos dizer assim, seria, né, a compra e venda de automóveis usados, né?
que você apura a diferença, né? Comprei um automóvel por 90, vendi por 100, na verdade. Tributa sobre o ganho. Sobre o 10. Mais ou menos isso, para um exemplo bem prático para a gente tornar claro, né? Mas Ótimo, eu não então. posso deduzir, Luiz, de alguém que seja um contribuinte. Então tem que estar atento aos detalhes para não deduzir erroneamente, né? Então, assim, ó, nós nem vamos entrar nessa questão do redutor dos imóveis de uma forma bem prática, bem, assim, didática. Nós já falamos que vai haver mudanças muito grandes a partir de 1 de janeiro. Então, nós vamos deixar isso para um próximo tópico. E aí nós vamos falar agora, Priscila, do split payment. Isso, o split payment, né? Como nós comentamos, então ele tem esse viés de ser o pagamento dividido, né, Luiz? E com isso ele traz então para a empresa que a necessidade de ter um fluxo de caixa, né? A necessidade de ter isso, porque hoje eu faço o pagamento do meu imposto lá no dia 10, no dia 15, no dia 20 do próximo mês. Com isso, não. Eu vou precisar pagar o meu imposto já na emissão da nota, digamos, porque se o meu cliente quiser o crédito, ele só vai ter o crédito se eu fizer o pagamento do imposto. Então, a necessidade do caixa nesse momento, do fluxo de caixa, vai ser gigante. Aí, né, essa é a maior preocupação, eu acho. Porque né? assim, ó, nós, na verdade, o empresário, o contribuinte, ele vai antecipar praticamente no mínimo um mês das contribuições dos impostos dele, certo? Certo. É porque a venda, na verdade, ela passa a ser recolhido o tributo em regime de caixa. No momento em que eu vendi, eu já tenho que recolher o tributo. Exato. Isso mesmo. E o crédito é pela competência daí, né? Eu comprei esse mês, mas daí vai entrar na minha apuração o crédito Assistida no no mês próximo. seguinte. Exatamente. Então, assim, ó, isso é uma, digamos assim, isso sim é um rompimento de barreiras, né? E eu também li um artigo, eu acho que até passei para vocês, né? Que mais do que a reforma, ele é uma reforma de fluxo de caixa também nas empresas, de modo geral, né? E isso é importante a gente falar que não tocar o terror, vamos dizer assim, né? Que aquela empresa pequena ali, que vende para o consumidor final, ou a lojinha ali da rua, de roupa, de capinha de celular, aquela mercadinho, eles praticamente não vão ser muito impactados, né? Porque eles vão acabar vendendo só para o consumidor final. É isso, mais ou menos, na prática, Exatamente. né? É o que a gente chama da negociação B2B. Essa é que vai ser empresa com empresa. Empresa Essa com empresa que é o impacto, né? Isso. Mas aí a gente até traz, né, Luiz, nas palestras que a gente faz ali, os treinamentos com os clientes, que não haverá mais a tributação, né, em ilhas, né? Eu não posso observar só o meu, só que forma de tributação eu pratico na minha empresa. Agora eu vou precisar verificar se o meu fornecedor, ele é contribuinte do IBS da CBS. E se ele pagou. Se ele pagou, exatamente. Que eu falei se ele é um bom pagador, né? Isso mesmo. Exatamente. Então, eu vou precisar saber quem são os meus fornecedores, quem são os meus clientes, para saber se é válido, né? Na questão do Simples Nacional, a gente vai entrar mais à frente, mas se é vantagem ou não estar no Simples Nacional, né? Então, terá que ser analisado. E o split payment, ele trata-se de uma junção do sistema bancário e do sistema financeiro, né? Então, E tributário. exatamente. Então, assim, no momento, para entender na prática o que é assim, no momento do pagamento, o próprio banco, a instituição bancária vai separar o que eu vou passar para o fornecedor e o que eu vou passar para o governo. Então, já vai ser retido na fonte. Isso na sua totalidade, o split payment, porque ele também existe, a gente não sabe se em 2027 já vai estar em pleno vapor, né? Ele já vai estar pronto. Então, ele tem o split payment inteligente, o split payment offline, que vai funcionar. Então, ele vai ter ele vai andar devagarzinho, porque nós não sabemos como vai estar... Ele está em desenvolvimento, Ou seja, né? o split payment vai acontecer, né? Vai acontecer. Então, vai acontecer. Então, na prática é o seguinte, né? Ele vai forçar, né, que as pessoas, né, como vocês falaram, saiam das ilhas. Eu vou ter que saber com quem eu estou tratando, com a Rosane, com a Priscila e com a Marina. A Priscila é excelente pagadora, a Rosane já não paga, a Marina mais ou menos. Ou seja, isso vai ser importante, né? Então aí que eu vejo que mais importante que isso é o empresário se antecipar. Ele tem que se antecipar, para não deixar assim na última hora para acabar comprando de alguém que não esteja apto a pagar ou Que não dê direito ao crédito dele. Assim, e nós também sabemos, né, e eu comentei muito rápido antes, né, que também vai haver, e nós vamos tratar, eu acho que num outro programa, num outro bloco
futuramente, é sobre a redução das bases de cálculo, né? Para as profissões regulamentadas, para a educação, para a saúde. Cesta Cesta básica. básica. Faremos isso, não vamos entrar porque, hoje. exatamente, é muito Tá. complexo, não temos tempo para tudo isso, né? É um assunto para um Eu podcast sei. específico. E aí, Marina, Priscila, Rosane, tá, imagine assim, eu sou um contribuinte, um empresário, cheguei dia 31 do seu ano, dia 1 começa, plena reforma, em vigor, e eu tenho saldo credor de impostos, como que fica? Para fins, Luiz, de PIS e COFINS, o meu saldo credor que eu tiver em 31 de dezembro de 2026, eu vou poder creditar ele no próximo mês, já compensar. Então, se deu CBS a pagar, eu vou utilizar ele. Se não deu, eu posso fazer pedido de ressarcimento. Esse pedido de ressarcimento, ele vai entre 30 dias e se abrir processo de fiscalização e tudo mais, pode chegar a 540 dias, tá? Mas diferente do PIS/COFINS, que hoje eu posso compensar com impostos da folha, impostos... O INSS INSS, patronal... O imposto de renda e contribuição social em alguns sim, casos, né? O IPI, talvez. Exatamente. Uhum. Então, o IBS e a CBS, não. Eu só posso compensar com ele mesmo, tá? Então, não existe essa compensação entre outros impostos. E para fins de ICMS, no projeto de lei, havia um projeto ali para ele ser... devolvido, né, em 240 vezes, ou Ótimo. seja... Em 20 anos. Em 20 anos. É bom. Mas foi derrubado pelo Senado. Então, nós não sabemos exatamente como vai ficar para fins de ICMS. Tem muita coisa, apesar de haver essa regulamentação, haver essa lei complementar, mas tem muita coisa que ainda está por regulamentar, né? Na própria lei complementar, ele já traz esse termo. Será regulamentado isso? Isso o Marina tudo vai ser regulamentado pelo comitê do IBS, Isso, e pelas instruções normativas que virão. A transição em si, né, como a gente comentou lá no início, inicia primeiro com a CBS, que é a parte federal, e depois o ICMS, o IS e o ISS, que viram o IBS. Então, a transição no âmbito federal e municipal é muito maior. Então, com isso, eles vão ter que, né, esse comitê vai ter que decidir de que forma vai ser realmente feito, né? Então, isso a gente não sabe certo, né? Então, assim, na forma também, como você falou, porque eu vi também que a Receita Federal... também ela está trabalhando bastante nessa questão de ressarcir, né, o tributo no menor prazo de tempo possível. Mas isso também leva à condição daquele ranking, né? Eu sou um bom pagador, eu sou AAA. Exatamente, a Receita tem essa classificação de A até a E, se eu não me engano. Exato. E tem o A+, o A... Como tem o sistema financeiro funciona assim. Sim. Chama-se credit ranking, né? Atualmente eles já estão utilizando esse mecanismo para restituição, por exemplo, de exportação. Quem é A+, há menos de 2 meses já restitui o PIS/COFINS. Né? Então, é algo que vai continuar e cada vez mais, né? Exatamente. Isso tudo está vinculado à regularidade da empresa, né? Então, não só a empresa estar regular, pagando os impostos em dia e tudo mais, mas também a parte do contador, né? Então, isso é muito importante. Exatamente. Então, se o teu contador ele é competente, né? Ele entrega tudo, vem aí uma classificação maior. Então, há a importância de ter uma assessoria bem preparada também, estruturada. A gente, né, infelizmente, vê, né, às vezes assim, em alguns casos, né, informações fiscais entregues em branco, né, para cumprir só a obrigação de entregar, porém lá dentro em branco. Infelizmente, né, isso com certeza esse contribuinte vai ser penalizado. De certeza. Uma coisa que eu tenho visto também, né, que até vi lá na nossa empresa, de um cliente, um contrato que ele comprou uma edificação, um imóvel na planta. E vi uma cláusula lá que ressalvava os efeitos da reforma. E vocês concordam com isso em contratos de compra e venda de longo prazo? Essa é uma dica já, né, Luiz? Porque dica. Todos os contratos firmados a partir de agora e aqueles firmados anterior, já desde o início do ano, eles já precisam ser revistos. Né? Porque nós sabemos que um contrato de longo prazo vai ter alteração na tributação. Então, se eu fechei um negócio lá no início do ano para ser de uma forma, né, ter um custo com tributos, se ele vai findar daqui 5 anos, já vou estar dentro do período de transição. E até porque nós não sabemos, né, Priscila, qual é que é a alíquota efetiva. Exatamente. Nós imaginamos que é 28, mas não sabemos, pode ser 30, pode ser 27. Isso vai depender dos municípios, do ramo, Isso.
Então, tudo isso é fator que vai ter alteração. Mas aí entra uma questão de uma boa assessoria, né, para esse empresário, para que ele, né, para que ele não cometa esse tipo de, vamos chamar assim, de falha, É um lapso, Exato. um né? lapso, e daí depois tem que arcar com o prejuízo, né, dos Isso efeitos da mesmo. reforma. Mas isso é importante, inclusive nos contratos de prestação de serviço por tempo indeterminado, Isso. né? Porque, veja bem, serão 6 fases de precificação até que entre por inteiro a reforma. Então, assim, se eu tenho um contrato aí que eu renovo anualmente por um único índice e daqui a pouco a minha tributação é atingida pela reforma, eu vou ter que sentar e negociar. Então, tem que haver um respaldo nesse E tem contrato. que, exatamente, e tem que estar atento, né, Rosane? Porque simplesmente a gente ir lá e aumentar 28%, né? Ou vai analisar a carga tributária. Você tem que analisar, porque se você só aumentar a carga tributária ou diminuir, daqui a pouco você sai do mercado. Sai do mercado, claro. Então tem que estar atento, né? Até porque vai estar muito, Vai perder, vai estar muito transparente isso O tudo, cada vez mais, né? Exatamente. Eu também penso que vai ser um outro tema, né? Mas eu acho que é importante a gente falar alguma coisa sobre o Simples Nacional. Né? A Priscila acabou de certeza. falar, e é verdade que a pirâmide é bem pirâmide mesmo, né? E o Simples Nacional, na reforma, ele foi intocado, certo? Não houve nenhum tipo de modificação. É o que nós vemos por aí, né, Luiz? Muita gente falando que o Simples não vai ser atingido, mas vai, né, pessoal? Vai. Porque se eu sou um optante do Simples e vendo, né, ou presto serviço para um optante do regime normal, ele vai querer o crédito dele. Exato. Então, eu vou precisar fazer essa análise, né? E por isso a própria lei complementar trouxe, então, que o optante pelo Simples, ele vai poder fazer a opção semestralmente, se ele quer ser um optante do Simples normal, permanecer da forma que ele é hoje, né? Recolhendo o ICMS, o ISS, que no caso serão IBS e CBS, dentro da guia do Simples, né? Junto com a contribuição patronal, o imposto de renda e tudo mais. Todos os outros Ou tributos. se eu quero ser uma empresa do Simples híbrida. O que quer dizer isso? Eu vou continuar recolhendo a contribuição patronal, imposto de renda dentro da guia do Simples, porém, vou ser um contribuinte do IBS e da CBS. Isso Então- quer dizer, em outras palavras, bem na prática, eu comprando de você nesse modelo híbrido, desculpe, eu me acredito. Se acredita. Agora, Assim como se você comprasse de um optante normal, do no regime lucro real, normal. um presumido. Exatamente. Agora, você não sendo, e aí que entra o problema, né? Imagine você não é e diz, ó, eu não vou querer ser híbrido. Aí eu vou dizer, bom, Priscila, então você vai ter que não. Eu sugiro que você me dê um desconto, senão eu vou comprar da Marina ou da Rosane, caso vão me dar o crédito Maior. 100%. Isso E mesmo. o híbrido, sendo híbrido, não vai ser tão simples assim, né? Um simples Um simples não híbrido. simples. Ou seja, Porque não- ele vai ser Ele um é um simples contribuinte. em que eu vou me tornar um contribuinte É. igual uma lucro real. Eu preciso analisar todos os meus créditos, Claro. eu preciso, é algo que precisa estar bem analisado e estruturado. mas assim, quando foi criado o Simples Nacional, que foi a lei 123. 123, eu até 126. participei, ela foi para ser um Simples, e começou. Mas é como o nosso IVA já é TRI, já é BI, e aí vai. Então, assim, infelizmente, né? Mas então, nós vamos falar do Simples com detalhes também numa outra oportunidade, né? Perfeito, Luiz. E aí também, assim, ó, como é que vocês entendem que vai ser uma reprecificação considerando a reforma tributária? Atualmente tem bastante calculadoras no mercado, o próprio portal da reforma tributária, ele traz uma calculadora, né? Mas é importante que o empresário esteja atento à sua curva ABC dos produtos, né? Os seus principais produtos ter uma atenção especial justamente para acompanhar a margem dele, para que permaneça na mesma margem. E o restante dos produtos precisa mesmo de uma calculadora tributária para poder ajudar nessa precificação, porque é algo bem complexo que vai demandar muito tempo, porque eu preciso tirar os impostos que já estão e colocar os novos impostos, né? E não que lá no final permaneça com a mesma margem, com o mesmo lucro para o empresário, né? Exato. Aí a gente vai ver o seguinte, né? Uma coisa que a gente sempre comenta. Muitas empresas, elas acabam não dando certo por falta de controle. Aí elas culpam o governo, elas Primeiro, culpam o mercado, elas culpam A a crise, concorrência, a crise. o tempo, Mas choveu. nós que estamos ali, a gente percebe que é a gestão o problema. Agora, mais do que nunca, a gestão é essencial. O empresário tem que ter na palma da mão dele a empresa dele, com quem negocia, de quem compra e para quem vende,
para que ele possa realmente ter um planejamento e não ficar no prejuízo. Ou seja, né, o chutômetro acabou, né? E eu acho que já faz tempo que ele acabou, mas eu só complementando o que você falou, Rosane, e pelo que eu vi na minha vida, e eu nunca concordei, né? Aí você vai e diz, pô, o que houve com o teu negócio não deu certo? O governo me quebrou. Mas, na verdade, para pensar, ninguém gosta de pagar imposto, eu também não gosto. Mas eles estão escritos, eles estão lá regulamentados, ou seja, é de conhecimento. Né? É de conhecimento. Se eu sou leigo no assunto, e vocês são minha contadora, eu vou chegar e vou pedir para vocês me precifiquem o meu produto em termos de carga tributária. E vocês vão me dizer, certo? Então eu estou sabendo. E que também o tributo, no final, quem acaba pagando é o consumidor. Exatamente. Eu levei o paletó para casa, o imposto acabou lá no meu roupeiro. Ponto. Certo? Então, assim, eu escutei demais isso, muito na minha vida. Aí eu vou parar porque não aguento, vou parar porque não sei o quê. Eu até entendo que há uma concorrência desleal no mercado por aquele que não paga. Não é verdade? Nós sabemos que, infelizmente, e que isso tudo veio justamente para buscar esse chamado PIB subterrâneo. O Brasil tem um PIB subterrâneo. Existe um Brasil aqui e um Brasil aqui. E nesse subterrâneo está a grande... Veja bem, 500 bilhões no ano. Agora, a tão polêmica do Haddad lá, o aumento do IOF, foi para buscar quantos? 7 bilhões, foi isso? 11 bilhões. 11 bilhões de toda aquela polêmica. Eles estão falando aqui em 500 bilhões. Ou seja, gente, é muita grana. É muita sonegação. É né, muita sonegação. É isso que nós queremos falar. Eu ouço muito, né, dos contribuintes, dos empresários, assim, aquela pergunta, quanto eu vou pagar com a reforma, né? Eu entendo que é preocupante, né? Eu acho que eles estão tão corretos, só que, na verdade, ninguém sabe exatamente quanto que nós vamos pagar. Mas essa preocupação ela é pertinente, na minha opinião, pertinente. Mas tem outras tantas que ele deveria estar fazendo nesse momento, que é se posicionar no mercado, né? De quem eu compro, para quem eu vendo, quem é meu mercado, quem é meus fornecedores, e etc. e tal. E ver, na área técnica da empresa dele, os sistemas, os ERP que ele tem para controlar isso aí. Os softwares são fundamentais nesse negócio. Porque a gente vê por aí muito software muito amador, que ele é uma calculadora digital. Ele emite lá os relatórios dentro de um quadrado, que não serão, obviamente, não satisfarão as exigências da reforma, né? E isso eu acho que é importante que ele esteja atento e também quem está trabalhando para ele, que contador ele tem ou que tipo de assessoria ele está tendo. Esse é um ponto muito importante. Eu também entendo que revisar todos os processos internos, lição da casa, tem que ser feita. Tem que se revisar os processos internos dentro da empresa para que ele faça um diagnóstico justamente para que ele consiga chegar dentro de uma resolução, de uma clareza dentro do que ele tem, do que ele produz, daquilo que ele vende, ou daquilo que ele compra. Muito bem. E agora a gente já vai encerrar, né, Marina? Qual é a tua opinião, assim, sobre a reforma? Qual é o teu recado final aí, vamos usar essa expressão aí? Luiz, a reforma, então, é algo que não tem como voltar atrás, ela é real, está acontecendo, né? A gente tem que aproveitar esse último ano aí para se preparar. Tá faltando uma mudança, pouco já, né? Exatamente, é uma mudança histórica, né? Algo que, nossa, desde sempre a gente escuta, né? A tão sonhada reforma tributária, então ela está acontecendo. Não é o ideal que a gente precisaria, o ideal seria uma administrativa, né? Os cofres públicos, mexer em toda... Não é o que temos, mas né, temos que viver o que temos, né? Temos que se preparar e abraçar essa causa aí, porque vão ser dias de luta aí que a gente, sobrevivendo, a gente vai vencer, né, lá na frente. Quem se organizar, quem se planejar e quem tiver preparado, estruturado para isso, vai sair ainda melhor lá na frente, né? Exatamente. E não haverá, assim, e sempre há vencedores, né? E perdedores. Eu sempre falo, aos que choram, mas aos que vendem lenços. Exatamente. Então, sim... E muita gente não vai conseguir passar nesse processo. É aquela história, né? Você tem que sempre correr, né? Mais do que o leão. E Priscila,
Qual é teu Então, encerramento? pegando o gancho aqui da Marina, né, que muita gente não vai passar por isso, mas eu quero deixar claro aqui que a Martelo vai passar por isso. Que bom. Fazer Se o Deus nosso quiser. merchan. É isso. Mas, realmente, a gente vem estudando a reforma tributária já desde o início do ano. Então, é uma preocupação que nós temos lá dentro, nós temos grupos de estudo, nós estamos a fundo dentro dessa lei complementar e acompanhando tudo de novidade, notícias que vem chegando e para preparar os nossos clientes, né? Então, a gente quer deixar aqui dito, né, que contem conosco, com a nossa assessoria, que nós estamos preparados e que venha 2026, né, Marina? Verdade. A gente acompanha até as lives, né, da Receita, esse projeto em andamento, Ou essas seja, 188 empresas que estão lá, a gente está acompanhando. Quando a gente vê todos vocês lá, estão liberados. assim, não é? Vocês não estão assistindo novela, o filminho, né? Luiz, Vocês estão vendo não. live e lendo, né? Exatamente. Principalmente isso. E Com eu percebo certeza. que vocês têm feito um trabalho bem forte. Rosane, alguma coisa você quer acrescentar? Eu só quero dizer o seguinte, que nós estamos preparando não só a nossa empresa, mas os nossos clientes para isso tudo. Então, os nossos clientes nos conhecem, sabem que podem contar conosco. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, nós estamos à disposição. E, realmente, eu acho que na cidade tem poucas pessoas tão preparadas quanto a Marina e a Priscila aí para resolver essa transformação que nós vamos passar. Obrigada. Bom, nós da Martelo aqui, a gente deseja, né, é nosso projeto, termos novos programas semelhantes a esse, para voltar a discutir aqueles temas que a gente passou assim, só citou e não debateu, né? E enquanto isso, como a gente falou do agro, o agro na nossa região é muito forte, né? É um PIB, o maior PIB da nossa região é o agro, e quando a gente fala de agro, a gente não fala de feijão e arroz, a gente fala de maçã, fala de pinos, fala de um monte de produtos, de madeira, de bovinos, etc, né? Que hoje tem tanto incentivo, né, Luiz? É. E aí, como é que vai Como é ficar? que vai ficar? Acompanha Então, a gente nos então a gente próximos. vai voltar para fazer isso. E assim, ó, enquanto isso, eu quero agradecer a todos, né? E tem nossos canais à disposição, os nossos contatos, para que, se nós pudermos, ou cadastro para receber os nossos blogs. Diariamente a gente envia um blog, nem sempre da reforma, mas ultimamente a maioria tem sido sobre a reforma, né? Para a gente ir junto, debatendo, discutindo e tentando enquadrar cada contribuinte na forma mais justa de tributar. É isso aí, né? Exatamente. Obrigado por vocês, muito Obrigada, obrigado por quem nos obrigada. assistiu. Obrigada. Valeu, obrigado.